agricultor, mas de fato não exerce a profissão, nunca lidou na roça, nunca fez qualquer atividade agrícola, mas mesmo assim busca benefício e tal e tal. Existe, Rafaela, nesse aspecto, um critério rigoroso para identificar se a pessoa é ou não da roça, da lida agrícola? Infelizmente é muito comum, Ivandinei. Inclusive, antigamente no INSS, você é agricultor, você passava por uma entrevista, você dava entrada em um benefício, você ia até a agência, aí o servidor ele olhava suas mãos, olhava o seu aspecto físico e a partir disso concedia o benefício ou não, né? Mas agora, já em razão disso, já em razão das fraudes, do pessoal que, como você bem disse, se aproveita, entrou um rigor maior na concessão desses benefícios. Então, hoje, para você se aposentar pela agricultura, para você conseguir qualquer benefício, você tem que ter provas de base governamental. O que é isso? São provas do próprio governo, o governo dizendo, olha, essa pessoa é agricultor. Seja uma ficha de um empréstimo rural, seja um cadastro de agricultura familiar, seja a inscrição no cadastro único. Enfim, muito importante ter esse cuidado exatamente para diferenciar quem lida diariamente na roça e quem não, né? Essas DAPs também, que são fornecidas pela Isso. Empae, por exemplo, também funcionam como uma comprovação, Exatamente. né? A DAP, desde o ano passado, ela passou a ser a CAF, que é o Cadastro de A Agricultura CAF, Familiar. exatamente. Mas quem tem DAP, quem tinha DAP, né, que hoje quem for renovar, renova pela CAF, é um documento muito importante, que ele inclusive é capaz de reconhecer no INSS até 7 anos e meio de agricultura. Então, para aposentadoria são 15 anos, a DAP ela já concede metade, né? Ela já é capaz de constatar metade desse tempo. Então, são documentos muito importantes. É o seguro safra, que nessa época do começo do ano, com Seguro as safra. chuvas, ele é muito importante, muito importante. O corte de terra, recibo de semente, participação no sindicato, associação rural. Então, o agricultor, ele não basta trabalhar todos os dias. Infelizmente, não é suficiente trabalhar todos os dias na agricultura. Ele tem que reunir essas provas, tem que estar pronto para garantir que o benefício, quando necessário, ele seja aprovado, né? A gente está conversando com a doutora Rafaela Félix, advogada previdenciária, destacando os benefícios rurais no INSS. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ficar à vontade. Porém, eu peço mais uma vez a compreensão, meu caro Jota, do pessoal para ser objetivo, para ser rápido, para que nós possamos ouvir o maior número possível de pessoas. Rafaela, você pode ficar à vontade para destacar os assuntos que você queira destacar, só que me vem aqui na cabeça o seguinte: INSS está uma confusão no Brasil inteiro, polêmica uma atrás da outra, fraude. Recentemente, a gente sabe muito bem, você mais do que ninguém sabe, muitos agricultores foram, digamos, entre aspas, lesados com aquela questão daquela cota que foi retirada dos aposentos, enfim. Como é que está essa situação? Você, fazendo um balanço em relação a esse assunto, dá para perceber que eles estão conseguindo ser ressarcidos ou tem muita coisa ainda para fazer daqui para frente, Rafaela? Realmente, Ivandinei, a gente observa um escândalo atrás do outro, né? Exatamente. Infelizmente. Aqueles descontos associativos, eles aconteceram em todos os beneficiários. Aposentados, pensionistas urbanos, rurais. Infelizmente, a gente estima que tenha alcançado, em média, 90% dos aposentados e pensionistas. E a gente inicialmente estava buscando na justiça a devolução dos valores, mas aí o próprio INSS reconheceu que foi uma falha deles e passou a ressarcir por conta própria, né? Então, você aposentado, pensionista, que ainda não conseguiu essa devolução dos valores, a gente recomenda que se dirija a uma agência dos Correios, lá eles fazem todo o procedimento para que o valor seja devolvido e cai diretamente na sua conta de benefício de acordo com os valores que foram descontados, né? Outro ponto importante de se destacar, Ivandinei, são as revisões dos BPCs que estão acontecendo de maneira extremamente rigorosa. Infelizmente, o BPC ele já não é um benefício da agricultura, ele é um benefício assistencial, né? O pessoal conhece como LOAS. Infelizmente, muitos beneficiários do LOAS foram alcançados com essas revisões, seja porque a renda, o INSS identificou que a renda estava maior, ou seja porque os laudos médicos estavam antigos. Então, você que é beneficiário de BPC LOAS, muito importante fazer a consulta no meu INSS. Se não tiver o aplicativo, vá até uma agência do INSS para buscar se informar se o seu benefício está sendo alvo de revisão, porque eles, inclusive, em alguns casos, estão suspendendo o benefício quando
o beneficiário não apresenta a defesa no tempo correto, né? Então, muito importante estar ciente do que está acontecendo no seu benefício, verificar se tem algum desconto indevido. É muito importante, eu sempre digo que os aposentados, pensionistas, beneficiários no geral, eles têm que ter o acesso ao meu INSS, que é um aplicativo que traz todas as informações na palma da sua mão sobre o seu benefício. Então, se tiver descontando a mais do que você espera, você tem que ter esse controle, tem que estar acompanhando. Inclusive, ficou fora do ar durante 3 dias, se eu não me engano, Exatamente. agora há pouco tempo, né? Foi na semana passada, da quarta à sexta, estava fora do ar. Aí, essa semana a gente estava na expectativa de que estivesse normalizado, mas ainda estamos com algumas instabilidades. Mas eles garantem que vão buscar melhorar para o aplicativo ficar o mais dinâmico possível, né? Muito bem, são 7h30, nós temos 2 participações. E outra coisa, o foco central aqui da entrevista é justamente essas questões dos benefícios rurais no INSS. Eu até abri um rápido parêntese para que a Rafaela falasse sobre essas questões desses escândalos, mas foi só para pincelar. Mas o foco central aqui é justamente benefícios rurais no INSS. O ouvinte pode participar e ficar à vontade. Nós temos 2 participações, né, Corinho? Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, Ivandinei, a doutora Rafaela aí. Então, eu me chamo Rita Laura, sou rio-grandense também, com muito orgulho. Eu estou com um processo, sim, da minha aposentadoria. Estou com 57 anos. Minha documentação é toda de agricultura. Tenho várias provas de laudos assinado como agricultora. Queria saber se eu tenho alguma chance na aposentadoria. Já estou com o processo. Bom dia, Edvanede. Aqui é Sueli dos Pereira. Eu queria fazer uma pergunta à doutora aí sobre uma aposentadoria. Em 2019, eu dei uma entrada no auxílio doença da minha cirurgia, recebi 2 meses. Só que ele estava informando que eu estava trabalhando na prefeitura, que eu trabalhei 1 ano e 2 meses. Aí eu tinha a carta de demissão, aí eu levei essa carta, eu queria saber se essa carta ainda está lá no INSS, porque eu era para ter tirado a cheque, só que a pessoa que foi quebrar, ele levou, aí ele não tirou a cheque, por certo que ele entregou tudo. Eu estava deitada numa cama, né? Aí não tive como ir. Aí ele levou essa carta, eu gostaria de saber se essa carta está no INSS, porque eu fui tirar meu CNIS agora, estava do mesmo jeito, comprovando como eu estava pagando o INSS. Eu volto a ressaltar que o foco central da nossa entrevista deve ser em torno da questão dos benefícios rurais, tá bom? O ouvinte participou, eu vou passar a palavra para a doutora Rafaela para ela responder, porém o interesse, o foco central é na questão dos benefícios rurais. Então, quem tiver dúvida específica sobre esse assunto, participa e interage conosco. Doutora Rafaela, pode ficar à vontade, viu? 2 participações, né? Foram dúvidas interessantes, Interessantes, né? Em relação à primeira ouvinte, interessante a gente analisar o caso a caso. Como eu disse, né, o benefício rural, ele depende de provas muito sensíveis. Ela relata que tem 57 anos, a mulher agricultora, para se aposentar, atinge a idade com os 55, tendo que comprovar os 15 anos de trabalho rural, e o homem aos 60 também tendo que comprovar os 15 anos. Então, ela relata que está com 57 anos, a gente tem que ver se as provas dela são suficientes para alcançar os 15 anos de trabalho, né? A gente tem que analisar se as provas têm prova de base governamental, como eu falei anteriormente, se ela tem uma terra para vincular esse trabalho, que é muito importante, tem que ter um ITR, tem que ter um contrato com o dono da terra. Então, como eu disse, o benefício rural, ele carece de muitos detalhes, né? Da forma como ela falou, eu não tenho como fazer essa análise, porque eu teria que dar uma analisada nas provas e a gente ver o que conseguiria reunir para o alcance do benefício. Em relação à segunda ouvinte, ela traz um tema muito interessante, Ivandinei, que é a mistura do trabalho urbano com rural, né? Muita gente acredita que se começou a trabalhar no urbano, ele perde a característica de rural, e não é assim, né? A gente tem um tema muito consolidado nos tribunais do país, que o agricultor ele pode trabalhar até 120 dias por ano no urbano. Então, se o seu vínculo urbano
não exceder esse prazo de 120 dias, você continua com a qualidade de segurado agricultor tranquilo. No caso de exceder, seria a hipótese da gente ter algumas estratégias para tentar aproveitar os períodos antes e depois, né, do vínculo urbano. E tem sempre a hipótese da aposentadoria híbrida, que é aquela que junta o tempo rural com o tempo urbano e não prejudica o segurado, né? Ela traz que deu entrada num auxílio-doença, chegou a receber e pergunta se os documentos estão no INSS, né? Hoje o INSS ele trabalha 100% digital. Então, se o seu processo foi digital, acessando o aplicativo, você vai ter acesso à sua documentação. Mas se foi na época que os documentos seriam entregues físicos, então, infelizmente, talvez não esteja lá, né? Esteja com a pessoa que entregou, porque antes eles copiavam e devolviam, né? Mas hoje, com o processo virtual, fica tudo salvo no sistema e a pessoa não deixa nenhum documento lá, leva de volta para casa. Muito bem, tá aí, colocações bastante pertinentes. Eu confesso que não sabia dessa questão dessa questão de você poder ter a permissão de trabalhar num trabalho urbano até 120 dias por ano. Eu confesso que para mim é novidade e interessante isso que você colocou. Lembrar também que estamos no ar também ao vivo pelo nosso YouTube, viu? Ao vivo com imagens, você pode acessar o nosso canal, Programa Sem Fronteiras e ficar atento. J. Mendes, quer fazer alguma colocação? Pode ficar à vontade. Muito bom dia, a doutora Rafaela. Prazer entrevistá-la. É um tema realmente muito palpitante, até porque toca na vida de muitas pessoas. Eu até digo que a pessoa passa a vida inteira já pensando na aposentadoria. Então, quanto mais informação, melhor nesse sentido. Eu pergunto em relação à questão da atividade rural, se quem é menor de idade, ou seja, pode também contar para essa aposentadoria, ou seja, trabalhou antes dos 18 anos. A gente sabe que a atividade rural, muitas vezes o pai envolve o filho, não tem dúvida. A filha, então, saber da doutora Rafaela se também existe a contagem deste tempo, a partir de que idade isso é permitido também para a contagem na aposentadoria. Doutora. Excelente, Jota. Realmente, a gente sempre escuta os relatos nos atendimentos, até da própria família, a gente traz recordações de que o pai, a mãe colhe o feijão, o pai traz o leite, aí o filho fica pastorando ali o feijão secar no sol para as galinhas não pegarem, né? Exatamente. Ajuda ali na ordenha do leite. Então, a criança, ela está envolta nesse trabalho da agricultura desde sempre, né? A gente sabe que o trabalho infantil ele não é permitido. No entanto, é inegável que existe esse auxílio, esse trabalho, essa ajuda de toda a família. Então, por muitas vezes, a gente consegue aproveitar o tempo. Por exemplo, seu pai é aposentado, a gente consegue aproveitar o tempo dele para você que auxiliou naquele momento, né? Então, o trabalho antes dos 18 anos, ele é reconhecido. A gente tem umas especificações em relação ao que o INSS em si reconhece e o que na justiça a gente tem jurisprudência, tem entendimentos que podem, como é que eu posso dizer, podem relativizar, né? Então, na justiça, em alguns casos, há o reconhecimento a partir dos 8 anos de idade. Claro que tem que ter provas muito robustas, né? E aí que recai naquilo que eu falei anteriormente. Tudo que se refere ao segurado especial ao agricultor, ele tem que ser comprovado. E no INSS, a gente já teve acesso a algumas decisões que comprovaram a partir dos 12 anos de idade. Então, esse trabalho infantil, ele se aproveita. Claro que, como eu disse anteriormente, tem que se ter muito, muito cuidado, tem que se ter provas robustas nesse sentido. No entanto, é um período que às vezes faz a diferença na hora da sua aposentadoria. Que às vezes você, para comprovar os 15 anos, faltam 5 e a gente consegue puxar lá de trás do trabalho na infância e faz a diferença na concessão do benefício. É interessante essa pergunta que você fez, Jota, porque é o seguinte, como a Rafaela colocou, a gente sabe muito bem que o trabalho infantil ele não é permitido. Mas nesse caso específico da agricultura, há essa flexibilidade, né? Exatamente. Porque a criança não está, digamos assim, sendo desviada de alguma outra coisa, está ajudando na lida familiar na agricultura. Exatamente. Então, nesse caso, é permitido, né? Eu lembrei disso até em causa própria, né? Porque você também já trabalhou na roça também com seu pai? Pastorar o gado, olhar o arroz, exatamente, né? O plantio, e eu diria até que em alguns casos, claro, me referir à exploração infantil. Não, claro. Eu acho que em alguns casos é até salutar. Não. Que a criança que cresce no ambiente agrícola, com o pai ensinando ele a fazer uma ordenha na vaca, a fazer um plantio, eu acho que é uma coisa sadia, inclusive até, né? Então não deve ser considerado como exploração infantil. Eu acho que nesse caso é bem interessante, né, Rafael? E até destacar, Ivandinei, que assim,
Quando a gente fala do segurado especial do agricultor, a gente está falando do pequeno produtor. Então, é aquela pessoa que planta para comer, que colhe para sua subsistência, para o seu consumo. E o que sobra, às vezes, vende. Mas a gente está falando daquela pessoa que ela vive para aquilo, né? O fruto do trabalho dela é o que ela vai comer, o que ela vai beber. Então, ao meu ver, é uma opinião pessoal, inclusive, é uma coisa saudável porque a criança está ajudando ali no núcleo da sua família. Certeza. E é uma coisa que não deve ser desconsiderada porque não deixa de ser um trabalho, né? Não deixa de ter sido um empenho que a pessoa fez ali durante a sua vida, né? Muito bem, tá aí. Interessante demais isso, viu? São 7h40. 7h40, temos mais participação. Você queria falar mais uma coisa, Jota? Não, só dentro da questão da aposentadoria híbrida, até uma questão que me veio à mente para não perder o raciocínio. Sim. Por exemplo, as pessoas passam um período na zona rural, trabalhando em suas lavouras, outro período na cidade. Qual a interferência da questão da localização em que você está residindo? Ou seja, você tem que continuar morando na zona rural e trabalhar na cidade, ou você pode morar na cidade sem nenhum problema e também adquirir essa questão da qualificação na aposentadoria híbrida? Interessante também essa pergunta. Dúvida muito comum e acontece muito, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que vincular a terra. O que seria esse vínculo com a terra, né? Nem sempre a pessoa mora na terra. Às vezes eu sou agricultora, mas eu trabalho na sua terra, que é um proprietário. Então, eu moro em outra residência, seja urbana ou rural. Então, esse vínculo ele é feito através de um contrato de parceria, um contrato de meação. E é muito importante ter esse documento. É um documento que, às vezes, as pessoas não levam em consideração, Ivone, às vezes as pessoas jogam fora. E é o que eu sempre digo, você agricultor, agricultora, todo documento é válido. Seja uma notinha de compra de enxada, tudo é válido para a concessão do seu benefício. Então, havendo esse vínculo com a terra, independe do local onde você reside. Claro que, por muitas vezes, o INSS, a Justiça, vai ponderar a distância, né? Se você residir, sua casa, seu comprovante de residência em nome próprio, for muito distante do local onde você diz que trabalha, aí o INSS já abre os olhos, né? Mas no caso, se isso também se encaixa no perfil de pessoas que produzem ou realizam atividade agrícola dentro da cidade, por exemplo, tem gente que planta capim na cidade, por exemplo, para alimentar o gado. Isso também se encaixa nesse perfil ou não? Dentro da cidade também está valendo como atividade agrícola também? Vai naquela questão que eu falei anteriormente, né? A questão da subsistência. Se ficar comprovado que aquela sua atividade ela é sua principal renda, porque a gente está falando do agricultor que ele trabalha para viver, né? Sim, sim. Ficar comprovado que aquela atividade é sua principal renda, ela se configura como agricultura segurada especial. Mas se você planta o capim, mas você trabalha na prefeitura, o capim fica em segundo plano, né? Então já não está nos moldes do segurado especial, né? Muito bem, tá aí. Entrevista muito palpitante realmente para tirar algumas dúvidas bem interessantes. Nós temos mais participação, meu caro Coringa. Vamos lá, alô, bom dia. Bom dia, Ivandinei. Bom dia a todos da cabine, em especial a doutora Rafaela. Eu sempre fui agricultora. E quando foi em 2016, eu fiquei em estado bem grave por conta de uma espondilite, artrite, escoliose, hérnia de disco, labirintite e outras doenças que eu ainda tenho. E desde lá, que eu já dei entrada, saiu alguns meses e nada. Hoje eu me encontro impossibilitada de trabalhar de tudo, porque eu não posso mais, com as pernas inchadas, as mãos. E até hoje já completei a idade do ano atrasado, há 2 anos já, e a gente já deu entrada. Quando eu fui para o sindicato, a menina disse que como o meu sindicato era uma parte daqui e outra de outra cidade, não tinha possibilidade. Eu tinha que trazer todos os dados da outra cidade. Só que eu trouxe, mas como ela disse, como era de outros patrões diferentes, já tinha passado por leilão essa terra, então eu só poderia me aposentar com os 62 anos. E aí, doutora Rafaela? Responda. Bom dia, Ivonei. Bom dia, advogada. Gostaria que a advogada esclarecesse aí uma questão. Se quando um paciente consegue um auxílio-doença, o advogado tem direito a 30%. Isso é o normal, 30% do atrasado. Se é por lei, ele ter direito a 30% de cada mês recebido do auxílio-doença. Porque além de cobrar os 30% do atrasado que a gente recebe,
ficar cobrando 30% de cada mês, até ser cessado no INSS. Se isso é correto ou não, se isso acontece só com alguns ou não, ou é regra para todos. E aí, minha cara Rafaela, primeiramente aquela ouvinte que disse que me parece que ela morava numa cidade, trabalha em outra, é mais ou menos por aí, né? Nesse sentido, né? Isso. Como eu falei anteriormente, tem que haver o vínculo com a terra, né? No caso dela, é importante até eu mencionar aqui, Vanderlei, trazer um pouco sobre o processo previdenciário, como é que funciona, né? Você vai dar entrada na aposentadoria, a gente preenche o que a gente chama de autodeclaração rural. O que é esse documento? Esse documento eu vou dizer quais períodos eu trabalhei na agricultura, em quais terras, qual é aquela minha condição com aquela terra, se eu sou dono, se eu sou parceiro, se eu sou meador, se eu sou poceiro, enfim. E eu tenho que trazer as provas relativas a cada período. Me parece que essa pessoa tem 2 períodos diferentes, uma em uma cidade X e outra numa cidade Y. Então, esses períodos eles têm que ser muito bem individualizados, né? E como ela falou, ela trouxe a fala de uma outra pessoa, tem que haver as provas de cada local. Então, se ela trabalhou, por exemplo, ali em Aparecida, as provas têm que estar localizadas em Aparecida. Se ela trabalhou aqui em Sousa, as provas localizadas em Sousa e no tempo contemporâneo. E ela falou que a terra que ela trabalhava foi leiloada, enfim, passou por outro processo. Acontece muito isso, infelizmente, porque as pessoas nem sempre fazem a regularização de seus imóveis, né? Então, às vezes, o proprietário falece, fica para os herdeiros não ligam de fazer a devida regulação, divisão, enfim. Acontece muito. Mas, como eu disse, ela tendo, por exemplo, ela trabalhou nessa terra nos anos 2000, ela tendo o ITR da terra da época e as provas datadas também do mesmo período, é suficiente para fazer a declaração e o período ser reconhecido, né? Uhum. Como eu disse, por isso que é um tema palpitante, como vocês trouxeram, porque é muito específico. A gente tem que ter provas, a gente tem que argumentar muito bem, tem que ser uma petição bem feita para garantir que esse benefício seja reconhecido e a concessão venha, né? Agora, eu acho importante ressaltar o que você acabou de falar. Eu acho que no caso de quem é agricultor, qualquer prova, qualquer documento serve de comprovação. Então, guarde, qualquer tipo de documento, guarde para provar que realmente você executa. Toda oportunidade que eu tiver, eu me declarar como agricultora, sim, né? Porque aí eu vou, por exemplo, fazer... houve uma briga na minha rua, eu vou na delegacia depor, eu não coloco a minha profissão como agricultora naquele depoimento. E é um documento que tem fé pública. Até nisso. Um documento que tem fé pública, que serve como prova do meu trabalho. Eu estou me declarando daquela forma, né? Uhum. Certidão de nascimento, quando os filhos nascem, muito importante, se você for agricultor, você deixar lá constado que a sua profissão é agricultora. Certidão de casamento da mesma forma. Então, às vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas procuram as provas quando estão na época de se aposentar ou quando estão precisando de um auxílio-doença. Em cima da hora. Em cima da hora, mas aposentadoria, benefício no INSS é planejamento, é organização. Muito bem. Eu não sei se cabe resposta para aquela segunda participante que participou, tá fora do assunto, né? É uma questão privativa também. Trata entre advogado e cliente. Exatamente. Aí é cada profissional quem tem a sua consciência, né? Exatamente. Então, como é fora do tema, a gente não vai se estender em relação ao assunto. Eu fiquei aqui pensando numa coisa. Tanta gente agora pensando naqueles BO do passado, né? Eita, eu participei daquele BO. Pois é, rapaz. E não coloquei e às vezes no boletim. E às vezes colocou isso aí, eu vou buscar como prova. Exatamente. Que serve também, né? Serve também. Ô, Rafaela, me diga uma coisa. Quando a gente fala em benefício rural, além da aposentadoria, o que é que a gente pode incluir nesse processo todo? Excelente, Vanderlei. Tem um leque de benefícios que o agricultor, a agricultora tem acesso e nem sempre sabe, né? Uhum. Inclusive, é importante dizer que um benefício serve de reconhecimento para outro. A gente tem a aposentadoria, que é o carro-chefe, né? O que todo mundo pleiteia, assim, almeja passar a vida esperando. Que a aposentadoria, como eu falei anteriormente, você tem que comprovar os 15 anos de trabalho além de completar a idade, né, 60 homem e 55 mulher. Nós temos o auxílio-doença, que é aquele benefício que você está incapacitado para o trabalho e o INSS lhe assegura, né, paga mensalmente para que você consiga se recuperar tranquilamente. O auxílio-doença, ele precisa que você comprove pelo menos 1 ano de trabalho na agricultura. Então, eu trabalhei durante todo o ano de 2025,
Agora, no começo de 2026, me aconteceu um mal súbito. Então, eu faço a comprovação do trabalho durante o ano passado e isso me dá direito, me dá a carência necessária para a concessão do benefício. Então, o auxílio-doença, ele tem prazos relativos, né? Depende da sua incapacidade. Muita gente diz, não, eu tenho doença X, isso dá direito a benefício. E é importante destacar que o que dá direito ao benefício é a incapacidade, não a doença em si. Tem gente que vive com, por exemplo, a gente atende muito pessoas com transtornos no geral. Tem gente que com epilepsia vive tranquilamente porque está com a medicação controlada, mas tem outras pessoas que têm picos frequentes de surtos. Então, são dois casos diferentes, né? Que as incapacidades são diferentes. Então, não é a doença em si que gera o benefício, é a incapacidade que ela ocasiona na vida da pessoa, né? E muito importante mencionar que o auxílio-doença, se você recebeu ele por sucessivas vezes, os períodos reconhecidos já estão salvos no INSS para quando você for dar entrada na sua aposentadoria, já tem um trabalho pregresso, né? Então, esses são direitos que são assegurados e ficam salvos no seu CNIS. Outro benefício que está bem alto, assim, é um benefício antigo, mas que atualmente houveram mudanças, foi o salário maternidade, né? O salário maternidade é aquele benefício que é garantido para a mãe ou a adotante que acabou de ter seu bebê ou acabou de adotar o seu bebê. Ele garante 4 meses de salário de benefício para aquela pessoa e após o parto, né? Após o parto ou a adoção. Importante mencionar que antes, Ivandinei, a gente tinha que comprovar os 10 meses, né? A carência do benefício era de 10 meses. Eu tive um bebê hoje, eu tenho que comprovar que antes de engravidar eu estava trabalhando há pelo menos 10 meses. Seja através de contribuições, né, em relação ao urbano, ou através de provas. Atualmente, no mais ou menos março do ano passado, o STF entendeu que é um benefício que não tem carência. Então, a mãe, a gestante, que precise do salário maternidade, ela precisa comprovar ela precisa ter uma prova durante a gravidez, seja uma prova rural ou seja uma contribuição ao INSS. A gente tem trabalhado com essa demanda que tem facilitado muito a concessão desses benefícios e tem trazido segurança social para muitas mães e gestantes, né? Além do mais, a gente tem a pensão por morte, que é um benefício designado aos dependentes daquela pessoa que faleceu, né, do falecido. Nós temos também o auxílio acidente, que é um benefício pouco conhecido, mas muito importante, que é naqueles casos em que você sofreu algum acidente ou você teve alguma sequela de alguma doença, ficou com alguma limitação, né? Então, o auxílio acidente, ele é um benefício que ele fica sendo pago mesmo que você continue trabalhando. Inclusive, eu acho que se encaixa na minha dúvida, na minha próxima dúvida, que era justamente isso aí. Alguém que desenvolve alguma função agrícola, na agricultura, no campo, enfim, se sofrer algum tipo de acidente qualquer, o cara opera uma máquina, sei lá, opera uma máquina, um trator, aí sofre um acidente. Nesse caso, ele tem direito a algum benefício específico em relação a essa questão rural? Excelente, Ivandinei. É exatamente o auxílio acidente. Como eu disse, é um benefício pouco conhecido, né? É um benefício que não tem carência, você comprovando o trabalho e a limitação. É um benefício que você consegue dessa maneira. E independe de você estar, por exemplo, você sofreu, como você relatou, sofreu um acidente, aí eu passo um tempo recebendo auxílio-doença e depois voltou a trabalhar. O auxílio-acidente permanece, porque ele é um complemento da sua renda em razão daquela limitação, porque você não está com a capacidade 100%, você consegue trabalhar, mas não como antes, entende? Então, exatamente, um benefício que ele vem em razão das limitações que você ficou desse episódio, né? E é muito comum, como você disse, o agricultor mexe com instrumentos, com ferramentas, então é muito comum que aconteça uma coisa ou outra, infelizmente, e o INSS garanta esse benefício para assegurar a pessoa que esteja com essa limitação ou sequela. Muito bem, são 7h54, já nos encaminhando para o final, faltam apenas 6 minutos para encerrar o Sem Fronteiras. Rafaela, quando vem aqui, sempre dá um show, né, de informações, sempre dá um show de novidades. Ela vai realmente voltar aqui em outras oportunidades. Eu quero agradecer a você, Rafaela, pela sua participação. Se tiver mais algo a falar, pode ficar à vontade. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho, o tempo já está passando, mas você voltará outras vezes para tratar desse outros assuntos
quaisquer. Vou pedir perdão aos ouvintes que nos enviaram o recado, mas não vai mais dar tempo de participar. Foi aquilo que eu falei no comecinho, né? Por conta do tempo, enfim, a gente não vai poder colocar o ouvinte no ar, já que se aproxima do final. Minha amiga Rafaela, parabéns pelo trabalho. Fique à vontade por algo mais que queira acrescentar. E quando tiver algum assunto que você julgue interessante, é só acionar aqui o Sem Fronteiras, viu? Muito obrigada, Ivandinei. Deu certo, né? Eu acho que deu pra gente falar muita coisa, né? 30 minutos é pouco, né? A gente fica... É um Isso. assunto que a gente vai lembrando, como o Jota disse, a gente vai puxando as situações. Isso. E, infelizmente, se nós passássemos a manhã inteira aqui, ainda ia faltar coisa Ia pra faltar, gente falar, né? Com certeza. Mas com fico muito certeza. feliz que vocês tenham gostado, que os ouvintes tenham participado, tirado dúvidas, me colocar à disposição para o restante que ainda tem alguma dúvida pertinente. E agradecer realmente. Onde encontra você, caso alguém queira ter alguma dúvida, para um contato, coisa assim, né? Pronto, vou deixar meu telefone, que é o DDD 83 99952. Na verdade, estou confundindo com o número do meu pai, que é sempre o que vem na mente. 99952-6628, DDD 83, né? Muito Aqui bem. da Paraíba mesmo. E realmente agradecer, dizer que é sempre um prazer estar aqui, sempre sou muito bem acolhida. Quando precisar, pode voltar. A Viu? gente sempre vai conversando, nem vê a hora passar e fico muito feliz. Estou à disposição, se precisarem de mais alguma informação, mais alguma dúvida, sempre podem contar comigo, certo? Obrigada. E, se Deus quiser, vão haver outras oportunidades, né? Se Deus quiser. E lembrar que, para quem porventura não acompanhou na íntegra, a entrevista vai ficar disponível, né, no nosso canal Sem Fronteiras. É só acessar o nosso canal para acompanhar na íntegra essa entrevista brilhante que foi prestada pela minha amiga Rafaela Félix. Rafaela, boa sorte e até a próxima, viu? Obrigada, Ivandinei. Até mais. Muito bem, tá aí. 7h54, Coringa, o intervalo comercial rapidinho, só para a gente